Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou trazendo aqui um formato diferente, é um tier list que para quem não conhece é basicamente o seguinte, eu selecionei aqui alguns temas, na verdade alguns itens, a gente vai falar sobre equipamentos de powerlifting e eu vou ranquear em uma lista esses equipamentos, entre os melhores, os piores, os mais medianos e enfim, vou dar a minha opinião sobre cada equipamento e eu acho que vai ser realmente um conteúdo bem legal. Inclusive se esse é um formato, um estilo de conteúdo que você gosta, que você está acostumado a consumir de repente, ou então quer que eu traga mais vezes aqui no canal, você tem uma missão. Coloca aqui nos comentários um feedback me falando outros temas que você gostaria de ver nesse estilo de formato, ou seja, de repente trazer sobre variações de exercícios acessórios, não sei, vocês que são mais criativos, me deixem as sugestões que eu vou fazer. Vamos lá então, sem mais delongas. Para explicar um pouco melhor para vocês, eu fiz aqui uma lista de equipamentos que a gente está acostumado a utilizar nos treinos e nas competições de powerlifting. E aqui no lado a gente tem as categorias, o rank S, o rank A, B, C e D. Quanto mais perto do S, melhor. Quanto mais perto do D, menos melhor, digamos assim. Porque eu não acredito que exista um equipamento realmente ruim, um acessório de treino realmente ruim. O S seria tipo o padrão ouro, o top 1. Então seria um equipamento praticamente indispensável, que é realmente muito eficiente, muito útil, ajuda demais. O A seria quase um S, digamos assim, um equipamento que ainda assim é muito bom. O B seria um equipamento médio, digamos assim, ele fica ali no meio termo. O C seria um equipamento meio que abaixo da média. E o D é um equipamento que ele não chega a ser ruim, como eu falei, porque não tem equipamentos ruins, mas ele é um equipamento assim bem indispensável, não contribui muito na minha opinião. Então, sem mais delongas, bora começar. O primeiro equipamento que a gente separou aqui é o equipamento de strap, os acessórios utilizados muito, principalmente por bodybuilders, mas também é comum a utilização no meio do powerlifting. E é o seguinte, para a gente classificar o strap, eu acho que primeiro é importante a gente entender como que ele pode ajudar no treino e qual que é a sua real função. Porque, por exemplo, a gente não pode utilizar straps na competição de powerlifting, diferente, por exemplo, de um strongman. Então, se fosse, por exemplo, fazer uma classificação de equipamento para strongman, apesar de não entender nada de strongman, provavelmente os straps ficariam aqui no S, porque eles usam na competição, ajudam muito e, enfim, realmente ajuda na performance, é permitido. Mas no powerlifting não é assim que funciona. Então assim, no powerlifting eu gosto de utilizar os straps de repente com quem faz a pegada hook e a gente sabe que a pegada hook ela é bem desgastante, machuca bastante o dedo e tal, então eu gosto de usar o strap para poupar um pouco a mão. Para quem faz de repente a pegada invertida, eu tento evitar ao máximo os straps para realmente fortalecer a pegada. Então o strap ele acaba sendo muito situacional, eu gosto também de utilizar para fazer alguns acessórios como uma remada, talvez uma puxada, para que não sobrecarregue muito a mão, não deixe a mão muito judiada, digamos assim, porque a gente usa ela muito no powerlifting, para também de repente diminuir a ativação do antebraço, digamos, não sobrecarregar tanto ele, conseguir ativar mais as costas, o exercício que eu realmente quero fazer, talvez até mesmo um levantamento terra-romeno, o stiff, que muita gente conhece como stiff, mas são exercícios diferentes, mas enfim, realmente os straps, eles podem ser utilizados no treino, mas eles não são de fato necessários, entende? E é por esse motivo que eu acho que eu vou colocar ele dentro de um A, porque ele é um equipamento muito bom se souber utilizar, mas ele também não é para todo mundo, nem todas as pessoas vão ter muito benefício com ele, depende muito principalmente ali de quão forte já é a sua pegada, quais exercícios acessórios você faz, se você faz hook ou mista, como eu falei, mas via de regra, se bem utilizado, é um equipamento que pode ajudar, tornar o treino menos desgastante, tornar de repente você conseguir treinar os acessórios melhor, as variações melhor. Eu vou colocar um A porque eu gosto dos straps, apesar de eu não achar que eles sejam indispensáveis. Posso me arrepender? Posso, mas vamos lá. Agora a gente tem aqui outro equipamento que é a joelheira, tá? Tanto o strap quanto a joelheira que eu coloquei aqui na foto são equipamentos da RepMax, que é uma empresa aqui nacional, uma marca do Brasil que faz equipamentos de treino. Inclusive, se você quer adquirir um produto, uma joelheira, um strap ou alguma coisa do gênero em relação a treino, entra no site deles e usa o cupom VELOSO5, que eles têm uma parceria aqui com o canal e são realmente uma marca incrível que eu recomendo fortemente, qualidade absurda. Para mim, a melhor marca nacional de equipamentos de treinamento. Vamos lá, joelheiras. As joelheiras é meio delicado, porque cientificamente falando, a gente não tem evidências que realmente mostram que a joelheira vai causar um aumento de performance significativo. Isso significa que, teoricamente falando, se você usa ou não usa uma joelheira, provavelmente o seu agachamento vai ter um desempenho muito parecido. Não é uma joelheira que vai fazer você levantar 20 kg a mais, 25 kg a mais, etc. Entretanto,
Cara, olha os atletas nível mundial, todos eles usam joelheiras. A gente não tem atletas que não utilizam joelheira em um nível realmente alto no esporte. Esse já é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu sinto muita diferença. Nossa, eu agachando sem com joelheira, eu sinto uma diferença, nossa, absurda, entende? Então, em questão de estabilidade, proteção, até mesmo performance, me sinto mais seguro, mais confiante. Então, assim, eu vou colocar a joelheira com um A, porém na frente do strap, não vou colocar no S, por quê? Porque não é indispensável, você consegue treinar e competir powerlifting, você consegue ter um bom agachamento mesmo sem a joelheira, mas a grande questão é, uma joelheira pode sim ajudar um pouco na sua performance, tornar o treino talvez um pouco mais seguro, enfim, eu gosto, eu sou fã desse equipamento. Agora a gente tem aqui a faixa de joelho. A faixa de joelho, diferente da joelheira, ela realmente serve para fazer você levantar mais peso, ela realmente ajuda você a levantar mais carga. Porém, eu colocaria ela provavelmente ali num B, digamos assim, para a maioria das pessoas, porque ela não é algo que realmente vai ser um diferencial para o seu treino, sabe, em questão de resultado, porque se você está treinando de faixa de joelho, tem dois pontos, né? Se você compete em uma federação que utiliza a faixa de joelho, eu colocaria ela no A, porque você vai competir com ela, então tem que treinar com ela. Talvez até num S, porque se a federação permite a faixa de joelho, se você não utilizar ela, você vai ficar bem atrás dos outros atletas, tá? Porém, vou colocar num B, porque onde eu compito, que é na IPF, eu só posso usar faixa de joelho se eu for equipado, e eu compito no RAW, então não acho que seja válido. E assim, para a maioria das pessoas, na verdade não vai ficar no B não, isso aqui vai lá pro C, sinceramente, estava pensando aqui melhor. Sabe por quê? Porque assim, se você não compete de faixa de joelho, não tem por que usar faixa de joelho, já começa por aí, poderia vir até para um D. E se você nem sequer compete e quer usar uma faixa de joelho só para ajudar a levantar mais carga e tal, ela vai funcionar, entendeu? É um equipamento que funciona, é um acessório que tem efeito, ele não é mentiroso, ele não é enganador, ele realmente funciona. A grande questão é que, cara, ele não contribui mais para hipertrofia. Se você busca hipertrofia, eu acho que a joelheira é melhor. Se você não compete de faixa, eu também acho que a joelheira é melhor. É mais fácil, é mais prático, é menos desgastante, tem que ficar se enrolando. E assim, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que vocês já entenderam o que eu quis falar da faixa. Eu vou deixar no C, mas se eu tivesse que competir com ela, tivesse essa permissão, digamos assim, pô, Léo, na federação que você compete, ou eu competia na GPC, que era a minha federação anteriormente, na GPC e GPA, ela poderia ser um S, porque realmente tem muito efeito positivo na performance no powerlifting, mas como ela não é permitida na modalidade que eu compito hoje, ela vai para um C, porque é um equipamento que funciona, mas não é tão útil, já que a gente vai usar a joelheira. Acho que deu para entender. Vamos lá. Sapatilhas de agachamento. Cara, sapatilha de agachamento é interessante, tá? Quando eu comecei a treinar powerlifting, eu adquiri uma sapatilha de agachamento e senti muita diferença. Parecia que eu conseguia descer bem mais e com mais facilidade, tinha mais estabilidade e tal. Porém, uns tempos para cá, eu comecei a parar de agachar com sapatilha de agachamento e eu me senti até melhor. Então, qual que é a grande lição? Sapatilha de agachamento é um fator completamente individual. Se você vai ter muito benefício com ela ou não, depende de muitos fatores, como por exemplo, se você já tem uma mobilidade muito boa e já bate ângulo com facilidade no agachamento, provavelmente uma sapatilha de agachamento não é necessária. Agora, se você tem dificuldade de quebrar a paralela, de realmente bater amplitude, se você tem dificuldade com estabilidade, parece que a sua mobilidade não é tão boa e tal, a sapatilha de agachamento ela pode ser mais útil. Então, por esse motivo, eu vou colocar ela como um B. Acho que um B é justo, porque ela é muito situacional. Ela pode talvez se tornar até um A, se é uma pessoa que realmente usa sapatilha e vê muita diferença, ou pode se tornar tranquilamente um D, como é o meu caso, sabe? Totalmente dispensável. Mas ela vai entrar num B porque ela pode ter serventia para algumas pessoas, mas não é para todas elas. Mas em relação à performance, colocar mais peso, aumentar sua força, isso não acontece, tá? Não funciona assim. Agora a gente tem aqui a sapatilha de deadlift, que eu uso ela tanto para o deadlift quanto para o agachamento e para o supino também. Então aqui é um tema interessante, né? Basicamente é uma sapatilha de sola bem reta e que tem ali antiderrapante na sola. Essa sapatilha aqui inclusive ela é da Rap Max, cupom Veloso5, como eu falei. Cara, quando eu comprei essas sapatilhas, comecei a usar esse tipo de calçado, eu não senti tanta diferença de imediato. Mas hoje em dia, se eu não uso, eu sinto muita diferença. Para mim, ela é muito boa para fazer terra, especialmente terra sumo. Terra convencional não sente tanta diferença. Ela é muito boa para fazer um leg drive, um bom arco no supino, mas sabe, parece que ela gruda no chão. Eu curto muito ela para fazer supino, embora eu sei que algumas pessoas prefiram um sapato de agachamento para fazer supino.
e assim eu consigo agachar também com ela. Então talvez por ela ser mais versátil, eu colocaria ela também no B, mas antes do squat shoes, antes do tênis de agachamento. Por quê? Porque o tênis de agachamento a gente geralmente não usa por terra, porque teria, né, seria mais difícil, aumentaria, né, o déficit, né, do levantamento terra. Agora a sapatilha não, ela pelo menos encaixa nos 3 lift dependendo da pessoa, e é isso, tá? Eu prefiro a sapatilha, tá? Tem aqui um viés pessoal, mas eu acho que esse argumento, né, essa informação de ela poder ser útil para os 3 lifts faz ela ficar na frente do squat shoes, que geralmente é só o squat e às vezes o supino. Não concordam? Coloquem nos comentários, vocês usam ou não usam? Quero saber. Vamos lá. Próximo equipamento aqui é uma cotoveleira. Cotoveleira também aqui da RepMax. Sejamos sinceros, tá? A cotoveleira ela não é permitida no powerlifting, então isso já vai fazer com que automaticamente ela venha para o D. Não tem muito o que a gente falar. Porém, entretanto, contudo, pode ser que se você tem alguma lesão no braço, no cotovelo, tendão do bíceps e tal, ela possa ser útil, talvez vir aqui para um B, por conta dela permitir você treinar com menos dores e com isso você treina mais pesado e tal, mas eu sou um pouco receoso de assim, treinar com algo que você não vai usar na competição. Ah, não, mas o strap, você não disse que dá para treinar e você não usa na competição? Sim, mas você não usa o strap necessariamente para contornar uma dor, entendeu? Você usa para treinar acessório, alguma coisa assim. Então, sabe, eu vou colocar ela como um D, porque realmente eu vejo poucas pessoas utilizando. Ah, Léo, mas dá para usar nos acessórios e tal? Dá, sabe, mas não vejo tanta utilidade. Essa é a minha visão. Isso que eu já passei por dores no cotovelo e dores no tendão do bíceps, tá? Então, assim, é a minha visão, tá? E também eu nunca utilizei cotoveleira por maneira contínua e tal. E eu acho que comparado aos outros aqui, ela vai num D. Agora a gente tem aqui um foam roller, né? O rolinho de liberação miofascial. Primeiro ponto, ele não é muito bom, na minha visão, para massagem. Sinceramente, eu não curto muito, tá? Você massagear ali as coxas, as costas, eu não sinto quase nenhum benefício, nenhuma diferença. Minha visão, tá sendo bem honesto. E também a gente não tem evidências mostrando que melhora a sua performance, ou então realmente causa um super relaxamento muscular, aumenta muito a sua recuperação muscular, e nada disso. O foam roller, na minha visão, ele entra mais como um relaxamento. Então eu gosto de usar ele em seus treinos para soltar um pouco as costas, eu fico muito tempo sentado, isso me ajuda um pouco a melhorar o meu arco no supino naqueles dias que eu estou mais engessado. Eu gosto de usar ele para instalar as costas também, fico bem relaxado e tal. Então assim, eu vou colocar ele com um C. Por quê? Porque eu uso na minha rotina, então ele não chega a ser totalmente ruim, digamos assim. Mas sejamos sinceros de que em relação a benefícios ele não é necessário, ele não vai aumentar a quantidade de peso que você vai colocar na barra, ou não vai aumentar a sua técnica, não vai diminuir o risco de lesão ou algo do gênero. Então acho que um C é justo, tá? Me digam aí o que vocês acham. Depois a gente tem aqui a amônia. Cara, a amônia, né, para quem não conhece, ela é uma substância, inclusive provavelmente vocês já devem ter visto, mas talvez não conheçam, é uma substância que os powerlifters costumam cheirar, inalar, tá? Antes de fazer um levantamento, e essa amônia ela cria uma irritação, né, aqui na região aqui do seu nariz, e aí faz com que ative bastante o seu sistema nervoso central, como se fosse uma descarga de adrenalina, então é meio que te deixasse ligadão. Isso vai de fato aumentar sua força, melhorar sua performance? Assim, fisiologicamente falando, não faz tanto sentido, sabe? Não é algo que vai realmente aumentar a sua força, mas essa descarga de adrenalina, deixando você mais empolgado, mais animado, mais ligado, pode fazer com que sim, você tenha um desempenho melhor. Eu gosto de comparar a amônia como se fosse uma música alta que você gosta muito, sabe, aquele tapa nas costas que às vezes powerlifter dão, então é uma adrenalina. E você não concorda que você chegar no lift, na barra, com mais agressividade, dependendo do momento, não é mais interessante que você chegar meio cansado, meio mole e tal? Então é isso, sabe? A amônia eu acho que ela é muito situacional, tem pessoas que gostam de usar mais, tem pessoas que não gostam de usar. Eu, por exemplo, na minha última competição, nas minhas últimas competições, na verdade, eu não usei nenhuma pedida, não é algo que eu tenho o costume de utilizar, eu não curto muito, mas tem gente que é o oposto, que usa toda hora, gosta muito de usar, se sente melhor. Então, considerando isso, eu vou colocar a amônia como um B, ok? Porque ela pode funcionar muito bem para algumas pessoas e pode não funcionar tão bem para outras, e assim, ela faz o efeito dela, que é te deixar um pouco mais ligado. Só que se for comparar com outros equipamentos como as sapatilhas de agachamento, de terra e tal, a melhoria, digamos que técnica ou estabilidade, sensação de conforto e tal, que ela dá, na minha visão não se compara, tá? Mas isso aqui está totalmente enviesado, porque eu sou uma pessoa que não tem o costume de usar amônia, tá? Enfim, é isso. E outra coisa também que muita gente tem dúvida, se a amônia prejudica a saúde. Da maneira
que ela é utilizada por nós powerlifters, que é de forma aguda, que não é todo treino, não é toda série, não é sempre, ela não prejudica. Agora, se você está utilizando ela sempre, todas as séries que você faz, de todos os dias e tal, tome cuidado, porque talvez possa ser que não seja muito interessante, tá? Eu acredito, pelo menos. Vamos lá, o próximo aqui... Esse aqui é um talco, tá? Especificamente um talco de bebê. É exatamente o mesmo talco que eu tenho aqui, que eu levei para minha última competição. O talco, para quem não sabe, a gente coloca geralmente ali nas coxas e nos joelhos, ali nos membros inferiores, para fazer levantamento terra. E o talco ele tem a função de, quando a gente vai fazer levantamento terra e a barra começa a chegar perto do corpo, ajude a deslizar pela coxa e não dar aquela, digamos, travada. Então, para quem tem dificuldade no lockout, na finalização do terra, utilizar o talco pode ajudar nesse aspecto. Eu mesmo sinto bastante diferença de um terra realmente pesado com e sem talco. Porém, sejamos sinceros, eu acredito que, apesar de eu sentir diferença, pode não ser, né, digamos assim, um fator tão determinante ao ponto de eu não ter usado talco e não conseguir levantar aquela carga, entende? Então isso me faz questionar um pouco a real utilidade do talco. Mas, como a maioria dos atletas utilizam também, eu mesmo utilizo, eu gosto de utilizar e tal, eu vou colocar num C, na frente da faixa de joelho, tá? E essa é a minha visão, sabe? Porque é aquela coisa que ajuda, mas ajuda um pouco, não sei se é significativo. Já fiz uns terras muito pesados, inclusive PR sem ele. Sabe, eu acho que depende mais até da vestimenta. Às vezes, por exemplo, se você está de singlet é melhor, às vezes se você está de calção largo ou está de calça, naturalmente vai, né, ter mais dificuldade para a barra deslizar. Eu acho que, né, depende mais até da vestimenta do que tá com ou sem talco. Mas eu gosto dele, não acho que ele seja totalmente indispensável, digamos assim. Agora a gente tem aqui magnésio. Magnésio é o pó, ou então um líquido, não tá ali atrás, mas enfim, tem também o líquido, tá? Magnésio ele serve basicamente para aumentar a aderência da mão, secar o suor, digamos assim, né? Evitar muita transpiração, e isso faz com que você consiga ter mais aderência com a barra. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, né, com a mão abrindo durante o levantamento terra ou durante algum exercício acessório, barra fixa e tal, usar o magnésio pode ser a solução dos seus problemas. Nós sempre utilizamos, porque como a gente não pode utilizar straps na competição, a gente utiliza então o magnésio para evitar com que a barra deslize, ok? Na minha visão, o magnésio ele entra como um S, porque eu não consigo me ver fazendo uma competição, por exemplo, ou um treino muito pesado de terra sem magnésio. E apenas isso eu acho que já é o suficiente, tá? Eu acho que realmente o magnésio ele é totalmente indispensável. Se a pessoa quer ser powerlifter, se ela quer competir, se ela quer treinar pesado, ela precisa ter magnésio, sabe? E o mais legal é que dentre tudo que eu mostrei, acho que até dependendo mais do que o talco, por conta da durabilidade, o magnésio é o mais barato. Então, né, vale muito a pena. E eu tenho também parceria com uma empresa de magnésio, a melhor empresa de magnésio aqui do Brasil, que é a ForClimb. O cupom é LEO10, o editor vai colocar aí na tela. Compre o magnésio deles, é surreal. Tem o pó, tem bloco, tem líquido, como você preferir, como for mais confortável para você. Vamos lá então, chegou agora talvez um dos mais comuns, né, que é o belt, que é o cinturão de treino. O cinturão de treino ele é um equipamento que ele é muito comum, muito popular no powerlifting, porém, diferente de, por exemplo, a joelheira, o cinturão sim ele já é bem consolidado pela ciência e pelos estudos científicos de que ele realmente melhora a sua performance. Ele é capaz de fazer você levantar mais peso, ok? Se você estiver utilizando ele é capaz de fazer com que você consiga fazer mais repetições ou então simplesmente fazer o mesmo número de repetições de uma forma mais rápida, diminuindo, por exemplo, o RPE. Então o cinturão ele é de fato algo que realmente funciona de verdade e ele é realmente muito, muito útil, especialmente para o agachamento. Algumas pessoas não sentem muito confortável no terra, mas normalmente, né, para o agachamento é quase que unânime e para o terra a maioria das pessoas também preferem. Por conta desses motivos, eu vou colocar o cinturão como um S, porque ele não é algo indispensável, não é que você não vá conseguir treinar, mas o ponto é você treinar, você ter o cinturão ou não ter o cinturão, de fato vai mudar a sua performance e vai mudar mesmo, ok? Especialmente um cinturão bom, comparado a um cinturão muito ruim ou algo assim. É diferente, por exemplo, de um strap, uma joelheira, que se você não tiver, você consegue lidar bem. Agora, nosso cinturão junto com o magnésio, na minha visão, são os itens core, digamos assim, do powerlifter, sabe? É realmente um diferencial muito forte para os treinos, tanto do terra quanto do agachamento, mas depende um pouco da pessoa. Inclusive tem gente que usa até cinturão para fazer supino, se sente melhor.
enfim, se a pessoa gosta. E eu também uso magnésio para fazer supino, sinto muita diferença quando coloco magnésio na mão, ok? Porque eu faço uma pegada aberta e não dá aquela escorregada para os lados. Gosto de usar magnésio também para agachar, coloco ela aqui nos meus ombros, né? O magnésio nas minhas costas para a barra não escorregar. Na mão também, às vezes, quando tá de repente um clima mais quente, estou transpirando mais. Enfim, magnésio e cinturão, sem dúvida nenhuma, para mim são os top 1, sabe? Talvez um belt na frente, mas acho que não, né? Porque sem o magnésio você não faz um terra pesado, mas você faz um terra pesado sem cinturão, entendeu? Vamos lá então. Próximo equipamento que eu coloquei aqui é um tripé. Nem sei se dá para entender que é um tripé aqui para essa imagem, mas é um tripé. Bom, por que eu botei aqui um tripé, tá? Porque para mim ele é como se fosse um equipamento de treino. Ele já é muito consolidado, digamos assim, na minha rotina, tá? Então eu gosto muito de usar o tripé para gravar os vídeos, para conseguir alguns ângulos melhores, para poder fazer uma análise técnica melhor. Por exemplo, colocar o tripé no meu lado para fazer um agachamento e essa vista lateral conseguir ver minha amplitude, conseguir ver se o glúteo saiu do banco no agachamento, no supino, conseguir avaliar melhor o lockout, postura técnica das costas, o terra e etc. Então, para mim, o tripé ele é praticamente indispensável. Gravar vídeos para mim é indispensável e o tripé é uma ferramenta que facilita muito isso e torna isso mais prático. Então por isso eu vou colocar o tripé como um B também na frente da amônia, porque eu não uso muito amônia, essa é a minha opinião mesmo, tá? Eu sei que vou ser julgado por isso, talvez até na frente das sapatilhas. Por quê? Porque realmente os vídeos são muito importantes. Você gravar vídeos, analisar vídeos e tal é mais importante que qualquer outro equipamento aqui da lista. E você consegue fazer isso simplesmente com o seu celular apoiado na parede ou na garrafinha e tal. Só que chega um momento que isso acaba se tornando um pouco difícil, a academia está cheia ou então você não consegue o ângulo que você quer, então o tripé facilita bastante. Então não é que você precise do tripé, mas é que, cara, esse tripé aqui, é o mesmo que eu tenho, é R$20 na internet, sabe? É tão em conta que eu acho que ele merece estar aqui num B, sim. Eu acho que ele facilita muito, eu acho que quem tem sabe como é muito mais fácil, você poupa muito mais tempo do seu treino, né? Economiza muito estresse procurando o ângulo, procurando onde apoiar o celular. Nossa, é uma mão na roda, cara, principalmente se você treina em academia, que não seja só home gym, como a minha, por exemplo. Agora a gente tem aqui faixa de punho. Essa aqui é a faixa de punho roxa da Rap Max, inclusive. Faixa de punho é delicado. Por quê? Tem pessoas que elas vão sentir muita necessidade de usar a faixa de punho por sentirem alguma dor, terem alguma lesão ou algo do gênero, e vão ter pessoas que não vão ter nenhum tipo de benefício usando a faixa de punho porque elas simplesmente não precisam. E eu sou uma dessas pessoas. Eu não uso faixa de punho para agachar nem para fazer supino. E inclusive eu acho que se eu uso, prejudica o meu agachamento, não me sinto confortável e no meu supino também não gosto muito, tá? Já tentei como e quando eu tirei parecia que o meu supino ficou muito melhor, inclusive nos dias mais pesados. Então a faixa de punho, ela é algo totalmente situacional, ela entra no treino praticamente apenas para quem sente dores, sabe? Aquele benefício dela te dar mais estabilidade e tal, geralmente não é um diferencial, digamos assim, ela entra realmente mais com aquele benefício de contornar dores no punho caso você sinta. Então, pensando no benefício dela, eu acho que ela vem para um B, ok? Na frente, inclusive, das sapatilhas, pensando nesse aspecto, se você sente dor e tal, se você gosta da faixa de punho, mas ela não vai entrar no A ou no S porque ela não é de fato essencial. Inclusive, muitas das vezes, as dores no punho que você sente, você só precisa trabalhar um pouco mais de mobilidade para fazer mobilidade de ombro, para fazer um agachamento lobar, ou até mobilidade de punho, melhorar a sua técnica para fazer um supino. Eu não acho que realmente a faixa de punho seja tão indispensável. Tanto que se a gente olha vários atletas, muitos deles não usam faixa de punho tanto no agachamento quanto no supino. Então, eu acho que um B é justo, mas na verdade na frente do tripé, né? Pouco convenhamos. O tripé só está aqui na frente porque realmente qualquer calçado, né, que você tenha minimamente decente você consegue fazer powerlifting, e porque a amônia eu acho que é realmente muito situacional, tá? Vamos lá, o próximo equipamento aqui é um cinturão de peso, aquele que você utiliza para acrescentar pesos na paralela e na barra fixa. Cara, esse cinturão eu tenho aqui em casa, eu uso bastante ele, eu gosto dele bastante porque me permite utilizar, né, mais intensidade, treinar com mais esforço, a barra fixa, a própria paralela, etc. Porém, sejamos sinceros, barra fixa e paralela não são exercícios obrigatórios no powerlifting. São úteis, são bons, podem ajudar? Podem, mas ele se limita basicamente a esses exercícios ou talvez algumas variações, tipo, muito específicas. Então, por esse motivo, eu acho que ele é um D. Sejamos sinceros, tá? Talvez aqui na frente da cotoveleira, porque a cotoveleira a gente não pode nem usar no power, né? Então, assim,
por só permitir utilizar basicamente em poucos exercícios e você conseguir fazer esses exercícios em máquinas ou outras variações, por exemplo, em vez de fazer uma paralela, fazer um supino, fazer, sabe, outro acessório, em vez de fazer uma barra fixa, fazer simplesmente uma puxada e tal, eu acho que aqui seria justo. A gente tem aqui agora o board. O board, ele é aquela plataforma que pode ser de madeira, onde alguém segura, ou então esse encaixa na barra, ou então a galera às vezes adapta com o step e tal, mas ele serve para limitar, diminuir a amplitude de movimento do supino e fazer você treinar apenas uma determinada amplitude, como por exemplo só a finalização e tal. É um acessório que, apesar de popular, eu, Léo, não gosto muito. Eu vou colocar ele também no D, inclusive acho que atrás da cotoveleira, porque não é que se você ter ele na sua academia, você não vai usar. E não é que se você usar, você não vai evoluir ou vai regredir. Não é isso, ele pode funcionar. Mas ele está longe de ser, na minha visão, realmente necessário. Eu não consigo imaginar um cenário onde a pessoa realmente precise utilizar um board press. Entende? Não consigo. Né? Em relação ao exercício em si mesmo, né? Eu acho que existem outras variações melhores. Eu acho que na maioria das vezes que a pessoa tem dificuldade no lockout, ela pode simplesmente só treinar mais supino fechado ou ficar mais forte dos tríceps, ou pode ser que ela tenha na verdade um erro técnico onde ela perde a postura no meio do movimento, ou ela tem uma saída lenta do peito onde ela chega quase que parando a barra no meio do movimento e aí o lockout, né, acaba falhando, mas não é necessariamente o lockout o problema. Enfim, poderia, né, fazer um vídeo só disso, digamos assim, mas essa é a minha visão. Não sou um fã do board, não tem nada de errado em usar o board, não tem nada de errado em utilizar caso você tenha ele disponível, ele pode funcionar inclusive, mas assim, dentre esses outros equipamentos eu acho que ele é o que realmente menos vai ter benefício, digamos assim, comparado a um treino talvez tradicional que você pudesse fazer com supino. Agora a gente tem aqui as correntes. As correntes é bem interessante, tá? Normalmente a galera utiliza as correntes da seguinte maneira: colocam elas na ponta da barra ou no meio da barra caso vá fazer um terra sumô. Pode ser para agachamento, pode ser para supino, pode ser para o próprio terra, que eu falei. E a ideia da corrente é o quê? Ela vai estar toda no chão e conforme você levanta, né, você move a barra, a corrente ela vai estendendo e ela vai saindo do chão, ao ponto dela ir ficando cada vez mais pesada conforme se aproxima do lockout. E dependendo de como você posiciona, pode ser até de uma maneira onde quando você faça o lockout, a corrente toda esteja fora do chão. Isso faz com que daí pese mais no lockout, né, do meio para o final do movimento do que no começo. Então, dependendo da pessoa, né, do sticking point dela, do ponto de dificuldade dela, pode nos permitir treinar muito bem, né, alguns pontos específicos do exercício. Então, eu acho que a corrente ela tem serventia sim, e por ela ter mais especificidade para os exercícios principais, poder ser usada mais nos exercícios principais e também acessórios, eu acho que ela merece sim um C, tá? Talvez até na frente do rolinho, ok? Eu estava vendo esse talco aqui, eu não sei se é uma boa ideia jogar esse talco aqui, eu acho que ele pode vir para o final. Acho que aqui é mais justo, hein? Acho que ficou melhor. Então acho que as correntes funcionam bem, né, para esse objetivo que elas têm, dá para aplicar, não é necessário, não é obrigatório, mas assim, se você tem disponível, acho que vale a pena. Mas não é algo que assim você também queira comprar, né, porque eu acho que o preço sai um pouco mais alto. Então, vamos ver. E para finalizar aqui, eu separei pra gente as bangs, os elásticos. E os elásticos, na minha visão, eles vão para o A. O A, inclusive, para o A. Por quê? Basicamente, tudo que a gente faz com as correntes, a gente consegue fazer com a band. Então, se a gente coloca uma band ali na barra, ela vai ter a mesma função. Ela vai cada vez se esticar mais conforme vai chegando no final do movimento, então vai pesando mais no final do que no começo, correto? Só que a band, ela tem um além. A gente pode usar ela para aquecer, fazer mobilidade de ombro, fazer mobilidade no geral, pode fazer alguns exercícios, né, de repente de reabilitação. Por exemplo, agora mesmo eu estou passando por uma dor no joelho e tenho usado muitas bands para fazer extensora, flexora, abdução, treinar glúteo, sabe? Porque aqui onde eu estou treinando, na minha home gym não tem tantas máquinas e também os elásticos são bem interessantes para reabilitação. Então, pensando no contexto como um todo, toda a variedade que as bands nos permitem utilizar, eu acho que realmente elas são muito, muito legais, tá? E merecem um rank A, ok? Não são indispensáveis, mas realmente podem ser muito úteis se bem utilizadas no treino, ok? E bom, galera, esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse formato, espero que vocês tenham curtido esse conhecimento que eu tentei passar um pouco aqui para vocês. Obviamente vocês não são obrigados a concordar comigo, provavelmente eu vou assistir esse vídeo daqui 2 meses e vou pensar assim, por que o talco tá aqui, por que a cotoveleira tá aqui ou algo assim, mas eu acho que estou bem convicto que do B para cima a gente acertou, sabe, na minha visão. O resto ali embaixo, C e D, eu acho que foi mais por uma questão de gosto pessoal, se bem que eu gosto muito do foam roller, né, ele não deveria ter
então estar aqui se for só para o gosto pessoal. Mas realmente pensando, assim, refletindo em questão de racional, acho que ele merece estar aqui. Enfim, é isso aí, quero saber se você concorda comigo ou não, qual item você acha que faltou aqui da lista, ou então qual desses itens você moveria de lugar. Quero saber o que funciona melhor para você, o que você mais sente diferença, ou o que você acha totalmente inútil, coloca aqui nos comentários. É isso aí, então, valeu, não esquece de se inscrever também no canal e deixar o like. Fui!